Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Que bom que nós estamos juntas, para a glória do Senhor. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, ao longo dessa semana, fui orando, ouvindo de Deus algumas coisas, e eu queria compartilhar com você. João, capítulo 14, versículos 27 e 28. Tá bom? Abre aí a tua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versos 26 e 28, a 28. Perdão, 27 a 28. Amém? Diz assim a palavra. Eu vou ler esse primeiro texto, depois o pastor Paulo vai ler os outros, tá bom, pastor? Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Amém? Até aí. Feche os seus olhos mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai amado, te louvamos e bendizemos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós louvamos o teu nome por essa palavra, que por si só ela já renova o nosso espírito, por si só ela já revela ao nosso coração a tua verdade. Deus amado, nós queremos nessa manhã, Pai, abrir o nosso coração diante do teu altar e clamarmos para que o Senhor continue, meu Deus, a falar conosco. Continue, Pai, a ministrar ao meu coração, ao coração de cada irmão, de cada irmã, e que assim nós possamos ser edificados, ó Deus, para a glória do teu nome, Pai. Leva cativo o nosso pensamento, os nossos corações a ti, Senhor. E que assim, Pai, o Senhor fale conosco, e que assim nós sejamos obedientes à tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, aleluia. Esses tempos atrás eu estava com uma amiga, e eu gosto muito de tomar café. E é uma coisa minha, assim, que eu acabei adquirindo aqui em Curitiba. Não era uma coisa que eu gostava tanto, mas o frio de Curitiba, mas a variedade de coisas boas que nós temos na nossa cidade me levou a gostar de conhecer cafeterias na cidade. Então, de vez em quando, pego algumas irmãs, né, e nós vamos tomar um café. E é muito gostoso, porque não só o café, mas vem acompanhado da conversa, vem acompanhado do abrir o coração, das risadas, vem acompanhado de uma série de coisas, é muito bom. Então eu comecei a conhecer alguns lugares gostosos. Conhecer também, existe um termo no meio das cafeterias que chama, um profissional chamado barista. Barista não tem nada a ver com bar, tá? Barista é o especialista em cafés. Alguém que produz um café de alta qualidade, alguém que produz, né, a mistura de alta qualidade, alguém que cria essas misturas e faz com que isso fique muito bom. Então, existem pessoas que estão estudando para isso, que ganham prêmios fazendo cafés. E é bem interessante isso. Aqui em Curitiba nós temos muitas pessoas que são profissionais de muita qualidade, que oferecem bons cafés. E nós estávamos numa cafeteria, aqui em Curitiba, e conversando e tal, e aí a moça chegou, a atendente chegou, e perguntou para mim e para minha amiga assim, o que vocês querem e tal? E nós duas prontamente, eu falei assim, nós queremos café com leite. Optamos por café com leite, e aí a moça, a atendente, olhou para mim e falou assim, você quer café com mais leite
ou menos, você quer café com mais café ou mais leite? E eu olhei para ela, a pergunta dela foi interessante, né? Porque para mim café com leite é café com leite. Mas aí eu falei para ela, eu quero com mais leite. E aí ela anotou o pedido e olhou para minha amiga e falou, fez a mesma pergunta. E a minha amiga falou assim, eu quero com mais café. E a gente se olhou e deu risada da diferença que nós somos, né? Pedimos o mesmo café com leite, só que ela com mais café e eu com mais leite. E nós ficamos ali, conversamos, tomamos o nosso café com leite, cada um com a sua proporção. E depois fui para casa pensando como se nós pudéssemos encomendar a nossa vida da mesma maneira como nós encomendamos um café com leite na padaria. Como seria bom? Como nós poderíamos experimentar coisas diferentes, coisas boas? Como seria gostoso se nós pudéssemos simplesmente pedir ao barista, Senhor Deus, Jesus Cristo, especialista dos especialistas, nós poderíamos só fazer alguns pedidos do tipo assim, eu quero uma dose dupla de café bem quente, né, de bastante longevidade, com bastante cafeína e bastante saúde. Outros poderiam pedir uma mistura boa de longevidade, sem cafeína, com uma borrifada de fertilidade, de agilidade, de paciência. Outros poderiam pedir, eu quero um copo grande de café com leite, bem feliz, com bastante amor, e borrifado com uma pitada de aposentadoria no Caribe. Pensou? Que coisa espetacular seria a gente poder fazer esse pedido. Porém, essa cafeteria, ela não existe. A gente recebe da vida o que recebemos. Nós não temos como pedir. A verdade é que, muitas vezes, a vida nos entrega misturas que nós não pedimos. Coisas que, diferentemente do que nós pedimos, nós recebemos às vezes. A vida, ela é cheia de alterações. A vida é cheia de mudanças. A vida é cheia de transições. Algumas, elas são bem-vindas. A gente recebe com muita alegria. A gente fala, puxa, que bom que você trouxe isso na minha mesa, garçom. E, às vezes, elas não são tão bem-vindas. A gente quer empurrar a xícara para lá. A gente quer, não, isso aqui eu não quero, não. Né? Mas o fato é que todos nós recebemos e estamos recebendo todos os dias algo que muitas vezes pedimos ou muitas vezes não pedimos. Porque a vida é assim. E nesse texto bíblico, Jesus estava num contexto, se você for ler aí esse trecho de João, capítulo 14, capítulo 15, 16, você vai ver que Jesus, ele estava com os discípulos, reunido com os discípulos. Jesus havia dado uma ordem para os discípulos, ele disse assim para os discípulos, vão para Jerusalém, separem o espaço tal, preparem tudo para a gente comemorar a Páscoa. Façam tudo direitinho. Eu imagino que a mesa estava posta. Sabe aquela mesa bonita? A Simone faz umas mesas bonitas, né, Simone? A mesa com flores, bem organizada, com o carneiro assado, com os pães, né, ázimos na mesa, quentinhos, com aquela erva amarga, que muitos gostam, eu prefiro passar longe. Mas estava lá tudo muito preparado, gostoso, e de repente, durante o jantar, Jesus diz assim, gente, eu vou. Que coisa, né?
Os discípulos haviam presenciado Jesus entrando nas portas de Jerusalém e todo mundo clamando: Hosana, o que vem em nome de Jesus. Que beleza, que coisa maravilhosa. Eu acho que os discípulos, na cabeça dos discípulos, eles pensavam: Jesus está no auge. E ele estava mesmo. Havia muitas pessoas que andavam atrás de Jesus para vê-lo fazer milagres, às vezes só para olhar. Não era nem para ser alvo do milagre, era para observar e dizer: olha o que ele está fazendo. Muitos estavam também atrás de Jesus, claro, para receber dos milagres, para receber daquilo que Jesus podia oferecer, e muitos foram alcançados com milagres, com transformações. Muitas coisas Jesus estava fazendo, e eu tenho a impressão que os discípulos, quando viram a entrada triunfante de Jesus, a mesa posta, tudo em ordem, eles pensaram assim: uau, que coisa boa, agora os romanos vão ver só, nós vamos botar para quebrar, né? Nós vamos acabar com tudo isso, o Império Romano vai cair, porque nós estamos com o Messias, nós estamos com tudo. Tudo que a gente sonhou e precisou está na nossa mão, e nós vamos fazer o que tem que fazer. Eu imagino Pedro, né? Com todo o temperamento de Pedro, com aquela audácia, com aquela situação, né, que Pedro tinha, aquela impetuosidade de Pedro, ele devia estar assim, fervendo por dentro. E de repente, esses discípulos eufóricos são aplacados, recebem um banho de água fria com uma palavra de Jesus dizendo: eu vou para o Pai, na casa do meu Pai tem muitos quartos, e eu vou para lá preparar lugar para vocês. Muitos falaram assim: eu não estou acreditando, Jesus, como assim? Agora que a gente vai começar a brincar? Agora que a gente vai começar a fazer o que tem que fazer, você vai embora. Como assim? Está dizendo que você vai embora para preparar quartos para nós, lá onde que a gente nem sabe onde é. E aí Jesus, nessa palavra, ele fala: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou essa paz como o mundo dá, e eu quero que vocês não fiquem ansiosos ou com medo. E Jesus vai ministrando ao coração dos discípulos debaixo desse contexto todo, porque os discípulos receberam de repente uma xícara bem grande, gigantesca, de mudanças. Falar em xícara grande, eu me lembrei que uma vez eu fui fazer uma viagem missionária para o norte do Brasil, e eu não gostava muito de café naquela época. E cada casa que eu ia, alguém me oferecia uma xícara bem grande de café. Acho que eu saí de lá, das 5, 6 visitas que eu fiz, naquela tarde pilhada, de tanto café que eu tomei. E a gente fica sem graça de rejeitar, né? Eu fui tomando. Os discípulos receberam uma xícara gigante, de uma mudança que eles não estavam esperando, de algo que eles não estavam desejando, que eles tinham até medo de pensar na possibilidade de. E exatamente isso foi o que aconteceu com eles. E isso certamente gerou medo, temor no coração dos discípulos, porque a vida é cheia de mudanças, de alterações, de surpresas. E se você é assim como eu, que não gosta muito de mudanças, de alterações na vida, eu gosto assim, ó, a gente combina lá em casa, nós vamos fazer o planejamento para as férias. Ninguém muda esse planejamento, hein? Se nós temos que sair daqui e ir para São Paulo, ninguém para em registro. Não podemos. Ó, sistemático, né? Mas os discípulos tiveram que se adaptar a algo que Deus estava propondo, algo novo que o Senhor estava dizendo: eu vou. Eles foram surpreendidos. E o medo, queridos, é algo recorrente dentro de nós. Por isso que a palavra precisa, né, Jesus trata isso de frente, a palavra trata isso conosco muitas e muitas vezes, sobre o medo.
Porque é algo que nós precisamos sempre, é aquele sapo, sabe, de acampamento. Já foi uns acampamentos que tinha um sapo persistente? Que você toca ele, quando chega de noite, o bicho está lá. Você fala, meu Deus, mas esse negócio, né? É mais ou menos isso. O medo precisa ser colocado para fora, tocado. E Jesus trata isso em nós, porque Ele sabe que, humanamente, nós, seres humanos, temos os nossos medos. Temos medo, por exemplo, de ficar sem dinheiro. Quantos de nós temos? E temos. Medo, tememos não ter saúde nesse tempo. Qualquer gripe, a gente já... Oh, Deus, o que é isso? Né? A gente já fica meio desconfortável. Se a gente espirra, mesmo que seja dentro de casa, as quatro paredes, a gente já fica meio desconfortável. Temos medo de faltar no acompanhamento, por exemplo, dos filhos, quando eles são pequenos. Temos medo de ficar por último, por exemplo, nas coisas. Eu vou ser a última pessoa a terminar tal tarefa no trabalho. Eu tenho medo, né, de me aposentar. Tem pessoas que têm medo de aposentadoria, porque não sabem o que vai fazer. Tem pessoas que têm medo de não se aposentar. E assim vai, porque nós todos temos os nossos medos. E são medos corriqueiros, medos que nós temos. Medo de violência, medo de desemprego, medo de doenças, medo do tempo, medo da natureza. Quantas pessoas estão vivendo isso? A gente vê isso na TV, é fogo lá nos Estados Unidos, é neve no sul do Brasil, é maluquice, né, de natureza que está acontecendo, do clima. As pessoas estão com medo. Quando é que nós íamos pensar nisso? Que isso ia trazer medo para o nosso coração? Mas isso tem trazido. Alguns estudiosos estão dizendo que o nível de ansiedade das nossas crianças hoje, das crianças, é o mesmo de um paciente psiquiátrico dos anos 50. Olha só, o mesmo nível. Isso é muito sério. Fiquei pensando assim, meu Deus, as nossas crianças, elas estão crescendo num ritmo de ansiedade, de medo. As nossas crianças estão com medo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o medo da vida. Ela se instalou. E se a gente não se cuidar, ela vai se instalar por muitos anos na nossa vida. E eu fiquei pensando assim, como seria a possibilidade de uma vida sem medo? Como seria a possibilidade de uma vida sem ficar temeroso das coisas? Jesus oferece essa vida. Somente Jesus oferece essa possibilidade. Somente Jesus oferece essa vida sem medo baseada na fé. Essa vida sem medo baseada na esperança e não no desespero. Essa vida sem medo baseado no amor, na confiança nele. Jesus oferece isso para nós. E o que eu faço quando nós sentimos esse medo da vida? Quando a vida me oferece uma xícara bem grande de coisas que eu não pedi, o que nós fazemos? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, 1 a 8, o pastor Paulo vai ler para nós. Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer.
tempo de guerra e tempo de paz. Interessante esse texto, né? Vai falando de vários tempos. Mais ou menos tem uns 28 tempos aí. 30 tempos? 30 tempos nesse texto. É muito tempo, muita coisa que Salomão se refere. Porque a vida é cheia de estações, de ciclos, de tempos, e aqui não só do tempo cronológico que a gente está falando, mas na verdade nós estamos falando de um tempo que nós estamos vivendo. Talvez você pense assim, o tempo que nós vivemos há um ano, começamos há 1 ano e meio, né? Nós falamos, nós começamos a viver isolados, nós começamos a viver por um bom tempo dentro da nossa casa ali, só com o nosso ciclo familiar, e agora nós estamos voltando a conviver, saindo para conviver com as pessoas. Esse é um tempo novo que nós estamos experimentando, um tempo de ressocialização, um tempo de voltar, mas nós não sabemos como é que vai ser de fato esse tempo. Isso gera medo, isso gera ansiedade. Ontem foi a primeira vez que eu fui num aniversário, numa festa de aniversário, primeira vez. Eu me comportei muito estranhamente. Eu não sabia se eu cumprimentava a aniversariante, como é que eu entregava o presente para ela. Eu não sabia muito bem o que fazer. Eu falei, que coisa esquisita é essa, né? E a gente não sabia como fazer. Aí cantamos parabéns, orei lá pelas aniversariantes, mas é uma situação diferente, um tempo diferente que nós estamos voltando. E a Bíblia fala de vários tempos. A natureza, ela precisa desses tempos, desses ciclos, dessas estações para se refazer. É assim que Deus faz. Deus administra essas estações, essas mudanças de estações, para renovar a natureza. É assim que Deus faz. E é assim que Deus faz conosco também. Exatamente assim que Deus trata conosco. Da forma como Ele administra a natureza, assim como Ele administra o que Ele criou, Ele administra a nossa vida também. Através de estações, através de tempos. E nós precisamos discernir qual é o tempo que nós estamos vivendo. E novamente vou falar aqui, não é o tempo cronológico, talvez você esteja num tempo cronológico mais avançado, mas você está num tempo da sua vida diferente. Mais feliz, mais animado, mais... Né? Discernir o tempo que você está vivendo. Quantas pessoas estão sofrendo, estão com medo, porque não se permitiram discernir qual é o tempo em que estão vivendo. Nós precisamos falar com Deus a respeito disso. Deus, qual é o tempo que eu estou vivendo? Perceber na nossa vida qual é o tempo, qual é o momento, qual é a estação pessoal que nós estamos vivendo nesse momento. Todos nós estamos vivendo um tempo diferente. E é necessário a gente compreender essas estações diferentes da vida. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, é um dos textos mais lindos que a palavra de Deus pode, que Deus nos oferece para tranquilizar o nosso coração. É um texto maravilhoso. Lê para nós, pastor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lindo. Eu é que sei, Deus está falando. Nós precisamos discernir o tempo, precisamos compreender a estação que estamos vivendo. Isso não é fácil, compreender, entender, assimilar, aceitar. Aquilo não é fácil, não é tranquilo, mas há uma palavra que precisa ser um fator decisivo para a nossa vida, quando Deus está falando assim, pois eu sei que planos tenho a vosso respeito. Seja qual estação, qual tempo você está vivendo, querido, Deus sabe qual é o plano, qual é o projeto que Ele tem para você. Amém?
Isso tem que trazer confiança e descanso para nós. Ele diz, olha, eu tenho planos de paz. Eu tenho planos de um futuro tranquilo, abençoado. Isso traz descanso para nós. Talvez você esteja olhando as folhagens da sua vida, mostrando um sinal de uma nova estação querendo começar. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos. Descansa, amém? Se tranquiliza. Nós temos algo especial que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, que nos ensina como nós vamos viver esse tempo novo que se aproxima. Esse tempo novo que estamos vivendo, que você está vivendo. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 26, sobre isso, sobre o Espírito Santo. Lê para nós, pastor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que tremendo! Porque quando Jesus, no meio daquela situação dos discípulos, ele diz, eu vou. Jesus, ao mesmo tempo, ele diz, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que vai ensinar vocês, que vai cuidar e zelar para que vocês discernam esse tempo, e ele vai ensinar, lembrar vocês, para que vocês façam tudo o que precisa ser feito, para que vocês fiquem tranquilos. Ele vai ensinar vocês. Então, seja lá qual é o tempo que você está vivendo. Se a folhagem da vida está começando a querer mudar de cor, não tenha medo, amém? Não temas. O Espírito Santo está com você. Ele sabe qual é os pensamentos. Ele sabe o que tem a teu respeito. Em nome de Jesus, amém? Entenda qual é o tempo em que você está vivendo. Para você ter uma vida sem medo, entenda esse tempo. Segunda coisa, exatamente sobre o Espírito Santo. Nós temos um companheiro de jornada extraordinário. Lá no versículo 16 do capítulo 14, o pastor vai ler para nós, fala desse Espírito Santo maravilhoso. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículos 26 e 27, pastor, também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava naquele contexto da mesa com os discípulos. Ele estava dizendo mais ou menos assim, olha, as coisas vão ficar diferentes. Vai ter um novo capítulo na vida de vocês. O tempo está mudando para vocês. Mas não se preocupem. Eu vou enviar o Consolador. E ele está dizendo assim, olha, não se preocupem, eu vou enviar alguém que vai estabilizar vocês. Não se preocupem que eu vou enviar alguém que é o conselheiro de vocês. E ele fala dessa forma, ele fala outro conselheiro para dizer exatamente que o Espírito Santo era alguém muito parecido com o próprio Jesus. Jesus estava dizendo, eu não tenho medo, eu vou. Mas o Espírito Santo vai vir, o conselheiro, o consolador vai vir, e ele será igual a mim, em autoridade e poder, fique tranquilo. Que maravilhoso! Jesus, é esse Jesus que nós confiamos, querido. É um Jesus que mesmo em meio, ele não poupou os discípulos nessa situação, porque ele poderia dizer assim, ó filhinhos, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Né? Ele falou, não, olha, vocês vão viver mesmo, um momento difícil, não vai ser fácil não, vocês vão viver lá na cruz, alguém vai me trair aqui, ele falou, né? Mas eu vou enviar um consolador para vocês, eu vou enviar um conselheiro para vocês. Ele dá essa garantia maravilhosa, ele diz que a presença dele
a presença do Espírito Santo estaria com os discípulos, para ensinar, para cuidar, para abençoar, né? O conselheiro significa que aquele que anda ao lado. Conselheiro, em grego, significa aquele que anda ao lado. Olha que tremendo. Esse é o Espírito Santo, o nosso companheiro de jornada. E eu fico pensando assim, Espírito Santo, você foi designado para andar comigo, e eu quero que você ande comigo. Quantas vezes de manhã, antes de levantar, eu falo para Deus assim, sem Espírito Santo, me ajuda. Hoje eu tenho isso, me orienta, me ajuda. Sabe? Porque eu sei que Ele está ali. Porque Jesus disse que Ele estaria. Ele falou isso para os discípulos, mas Ele fala para mim, Ele fala para você, amém? É para nós isso. Ele diz, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar os quartos para vocês, eu vou deixar a cama, Star Springs, né? Quentinha, bem arrumadinha para vocês, mas eu vou deixar aqui outro igual a mim, para andar ao lado de vocês, para cuidar de vocês, para ser sustento, para ser encorajador, para ser o cuidador, para estar ao lado. Ele será designado para isso, aleluia, amém? Você tem o Espírito Santo, querido. Eu e você temos à disposição o Espírito que nos ensina. Tem coisas que você vai falar assim, Senhor, mas eu não sei fazer isso. Peça o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a fazer isso. Coisas do dia a dia até, né? Você pensa assim, é só coisas espirituais, eu preciso pedir para o Espírito Santo. Não, coisa do dia a dia. Eu por muitos anos, eu não sei se você sabe, mas eu fui florista. Eu fui florista por muitos anos. Eu paguei a minha faculdade, as coisas que eu me mantive na faculdade de teologia, fazendo cesta de café da manhã, fazendo casamentos. Então, cada vez que eu ia fazer uma decoração, eu colocava a mão e falava, Senhor, Espírito Santo, me ensina esse trem. Quantas vezes eu combinava com a noiva, e chegava lá no Ceasa, e não tinha a flor que a noiva tinha falado. E eu falava, ia sem muita, né? Hoje em dia tem todo um negócio, né? Mas naquela época não tinha internet, essas coisas, para você encomendar antes. Você tinha que ir lá na Ceasa, em São Paulo. E eu ia de madrugada no Ceasa, quando chegava lá, ou a flor não estava boa, ou não tinha, ou estava extremamente cara, ia estourar o orçamento da noiva, e eu falava, Espírito Santo, me orienta. E aí eu fazia a mistura lá com as flores, e a noiva ficava felicíssima. Eu fiz um casamento aqui nessa igreja. Logo que eu cheguei na região, fiz um casamento aqui. Queridos, coisas do cotidiano você pode pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina, porque eu preciso da sua orientação nesse negócio. Esse é o Espírito Santo. O Espírito que conforta, que ensina, né? que consola. A gente acha às vezes que o Espírito Santo só é o consolador, né? Às vezes a gente limita o Espírito Santo a que o Espírito Santo te console quando alguém morre, né? A gente chega numa pessoa lá, no ente querido, e fala que o Espírito Santo te console, como se o Espírito Santo só fosse consolador. E o nosso Espírito, o Espírito Santo, é mais que isso, querido. Amém? É muito mais que isso. Aleluia por isso. Então, Jesus quer, e Ele queria que os discípulos soubessem que o Espírito Santo seria aquele que ia caminhar ao lado deles, que seria aquele que iria ajudar eles a discernir o tempo, que seria aquele que iria ajudar eles e ensiná-los a vivenciar aqueles momentos difíceis, duros que eles iriam viver. Esse era o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe o que te traz medo. O Espírito Santo sabe o que você vai precisar amanhã. O Espírito Santo sabe o que está afligindo o teu coração hoje. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Amém? Ele sabe. Eu sempre conto essa história quando eu vou ilustrar a respeito do Espírito Santo. Eu me lembro que a Aninha, minha filha mais velha, ela tinha 10 anos mais ou menos.
E ela colocou na cabeça que ela queria ir sozinha para a escola. Uma cidade menor, ok. Nossa, meu coração parecia que ia ter um troço. Parecia que ela tinha pedido, que ela tinha falado que ia casar com 10 anos. Ela falou só que queria ir para a escola, mais ou menos 1 quilômetro da nossa casa. E ela colocou na cabeça isso. E o meu marido é mais ousado que eu, mas vamos fazer. E ele falou para mim assim, vamos deixar. E eu falei, amor, mas olha, só tem 10 anos, vamos dar uma enrolada nesse negócio. Mas amor, olha, ela tem que ir, ela precisa ter a experiência dela. E aí nós combinamos o seguinte, vamos deixar a Aninha ir para a escola a pé, sozinha. Mas o marido vai ficar andando atrás dela, se escondendo pelos postes. E assim foi. Estava lá a Aninha, felizinha, com a mochila, bem feliz pelas ruas ali de Guarapuava, vai. Ele falou, né, orientou, se atravessa, olha para os 2 lados, não sei o quê, toda aquela história, né? Mas ela olhava para trás, ele, numa árvore. E ela toda felizinha, achando que estava andando sozinha. Mas estava lá o pai, só olhando, observando. Depois de muito tempo, é que a gente acabou contando essa história para ela. Filha, aquele dia que você foi para a aula, estava lá o seu pai observando cada passo seu. E é assim que o Espírito Santo faz conosco. Nós não estamos sozinhos nessa vida. Amém? Você não está sozinho nessa vida. Você acha que está sozinho, mas você não está sozinho nessa vida. Você está atravessando as ruas perigosas, uma 7 de setembro que passa na canaleta ali, dá aqueles arrepios, né? Quando passa aqueles vermelhão. O Espírito Santo está ali, olhando você, cuidando para que tudo... às vezes vem coisas difíceis, vem, mas Ele está olhando. Amém? Esse é o Espírito Santo. Mesmo que as coisas mudem ao seu redor, o Espírito Santo está com você. E a última coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, lá em João 14, 27. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Precisamos ter o Espírito Santo como companheiro da nossa vida, da nossa jornada de vida. E última coisa, nós precisamos confiar a nossa vida ao Senhor. Confie a sua vida ao Senhor. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz dos homens, a paz humana, tem muito a ver com conforto, tem muito a ver com equilíbrio, com poder, com domínio, tem muito a ver com bens, tem muito a ver com saúde, com segurança, com liberdade de expressão, com afetividade, tem muito a ver com reconhecimento, tem a ver com tranquilidade. A paz humana tem a ver com determinação, a paz humana tem a ver com boas sensações, mas a paz de Deus, querido, é maravilhosa. A paz de Deus não tem nada a ver com essas coisas, ainda que essas coisas para nós façam muito sentido e são boas. É bom ter boas sensações na vida, não é ruim, todo mundo quer ter, mas a paz de Deus, ela é integral, ela vai além. Ela alcança o meu corpo, ela alcança meu espírito, ela alcança a minha mente, ela alcança a minha alma. A paz de Deus, essa paz que Jesus está falando para os discípulos, Ele está falando assim, vocês vão viver dias complicados, mas eu vou deixar para vocês a minha paz eu vou dar a vocês. Na minha tradução assim, que o coração de vocês não fiquem angustiado, nem com medo.
A paz que excede esse entendimento nosso, esse entendimento corriqueiro, esse entendimento humano que eu falei aqui, essa paz é a paz que nós precisamos, a paz que sabe quem Deus é, a paz que sabe que precisa confiar sua vida e tudo que tem nela, o pacote completo, ao Senhor. E sabe que vai receber essa paz gostosa. Apesar das lutas, apesar da xícara de café, que talvez você não goste de café, mas, entende? Essa paz que Jesus estava falando, a paz que confia que Jesus está no centro de tudo. A paz que confia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e é na medida para mim. Essa é a paz que Jesus está dando aos discípulos, e essa é a paz que Jesus está dando a mim e dando a você, amém, querido? Essa é a paz que Jesus está oferecendo a nós, a paz de alguém que se lança em confiança diante desse Deus, alguém que se lança e dizendo: Senhor, eu sei que talvez o barista vai me trazer uma xícara que uma mistura que não vai muito casar comigo. Mas eu sei que essa paz vai me cobrir, vai me aconchegar e vai me fazer ficar firme, porque eu tenho o Senhor como centro da minha vida. Amém? Aleluia. Não é a paz de ausência de lutas, não é a paz da ausência de conflitos, mas é a paz que está no nosso espírito, que fortalece. É essa paz que Jesus veio dar, e é essa paz que Ele veio oferecer para cada um de nós, em todo o tempo. E eu quero encerrar aqui com uma frase de Max Lucado, um autor extraordinário, na minha opinião. Eu gosto muito dos livros dele. E ele diz assim, sobre o medo, ele diz assim: o medo da vida sempre vai bater à sua porta. Simplesmente não o convide para jantar. E pelo amor de Deus, não lhe ofereça uma cama para passar a noite. Como a gente faz isso? Entendendo o tempo, sabendo que o Espírito Santo é o nosso companheiro, que nos ensina, que cuida de nós, e confiando a nossa vida no Senhor, ao Senhor. É isso que nós vamos fazer. Amém, queridos? Não alimente o medo, não dê atenção, né? Simplesmente lance-se. Tenha essa fé em Cristo como uma arma poderosa na sua vida, na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Creia que o nosso barista é o melhor de todos. E Ele vai te oferecer na medida exata do que você precisa. Talvez não o que você quer. Como eu pedi, eu quero mais leite. Não sei o que o Senhor tem a me oferecer. Mas eu creio que a vontade dEle é boa, perfeita, agradabilíssima para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus.